está começando mais um programa, o assunto é saúde e hoje o tema interessa muita gente que está nos assistindo. Vamos falar sobre obesidade. O meu convidado é o doutor Alcides Branco, que é cirurgião do aparelho digestivo. Olá, doutor, muito obrigada pela entrevista. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Doutor, quando que uma pessoa é considerada obesa? Existem vários critérios, né, Vanessa? O que nós conhecemos mais é o peso e a altura. Então, você que está nos ouvindo hoje, é importante você ter o teu peso e tua altura. Existe uma forma chamada de índice de massa corpórea, que é o IMC. Você pega o teu peso e divide isso pela altura ao quadrado. Dentro desse valor, nós temos uma base para entender se você é obeso ou não é. Se é um obeso mórbido, não é. Ou se tem indicação cirúrgica, não tem. O critério em cima do peso pela altura ao quadrado é acima de 30, que aí é preocupante, principalmente aqueles pacientes, Vanessa, que têm diabetes mellitus tipo 2, doença metabólica, ou todos acima de 35. Acima de 35, o padrão é cirúrgico. De 30 a 35, nós vamos discutir nesses momentos aqui. Doutor, em relação à obesidade, muita gente fala dessa parte da vaidade, né? Existe um padrão, muitas vezes, que as pessoas querem seguir, mas a preocupação é mesmo de saúde, né? Como o senhor está dizendo. A saúde é o mais importante. Agora, quem que não quer ficar um pouco mais magro, né, Vanessa? Sim, todo mundo. A gente sempre tem que perder uns 3 quilos. Exato, sempre, né? Sempre toda essa preocupação, tanto dos homens como das mulheres, do jovem. Isso tem muita bulimia, exclusão social, né? Como o nosso foco é mais relacionado às doenças mais importantes são as 5, como os dedos da mão. Então são as cardíacas, a hipertensão arterial, os problemas respiratórios, a apneia do sono, roncar noturno, os problemas ortopédicos, lesões de joelho, coluna, bacia, problemas endocrinológicos, gordura no fígado, esteatose hepática e principalmente o diabetes mellitus tipo 2 e o psicossocial, que às vezes é o que afeta mais as pessoas, né, Vanessa? A roupa, relacionamento, autoestima, sociabilização. Então, essas são as situações que a gente mais encontra com a obesidade. Quando uma pessoa vem procurar ajuda, né, no senhor, por exemplo, que está obesa, antes de uma cirurgia especificamente, eu imagino que exista um acompanhamento, uma tentativa de reduzir peso, né, sem uma cirurgia. O que existe hoje? Nós trabalhamos há 22 anos com isso, né, Vanessa? Então, quando nós já começamos com um time, Vanessa. Nós já começamos com uma equipe. Já tinha psicólogas, psiquiátricas, nutricionistas, professor de educação física, cardiologista, endocrinologista, clínicos, um time para que esse paciente exaurisse todas as situações clínicas, entendeu, Vanessa? Porque a cirurgia é a última fase. Então, a partir do momento que esse paciente passar pela equipe, depois de alguns meses ou de anos, realmente não tinha uma intratabilidade clínica, o que é intratabilidade clínica, vocês que estão nos ouvindo? A pessoa diminui 2 quilos, ganha 4, perde 3, ganha 7, perde 4, ganha 8, ou seja, ele diminui o peso, né? Ele elimina o peso, mas não consegue manter. Esse paciente caía numa situação cirúrgica. Isso acontecia durante muitos anos. Hoje o paciente já vem para nós, Vanessa, já com esses tratamentos anteriores. Já vem mais do que 2 anos, que é pela lei, mais do que 5 anos de tratamento clínico. E realmente a obesidade acaba sendo um problema da vida dele, não só da vida dele social, como um problema de saúde. Então esse paciente, dentro daquele primeiro critério que nós colocamos o índice de massa corpórea, que é o peso e a altura, segundo critério, intratabilidade clínica, e o terceiro, Vanessa, que são problemas de saúde, ele se encaixa no que nós chamamos de cirurgia. E para dizer cirurgia bariátrica, cirurgia da obesidade é cirurgia bariátrica. Isso. E com o diabetes é cirurgia metabólica. Então o que nós temos hoje, né, que os senhores podem depois até pesquisar na internet, é cirurgia bariátrica e metabólica, que são parentes, são primas, são parecidas, são quase iguais, mas tem alguns detalhes diferentes. O senhor poderia explicar então para a gente, doutor, a cirurgia bariátrica, por exemplo? A cirurgia bariátrica, Vanessa, o foco maior é para peso. Então a pessoa tem a obesidade, tem aquele cálculo novamente que nós começamos o peso pela altura acima de 35 com algum problema de saúde ou todos acima de 40 e o problema maior é o peso. O peso vem acompanhado com artropatia, dor no joelho, na coluna, com falta de ar, com problemas psicológicos, com diabetes, com gordura no fígado, ele vem acompanhado, mas o foco maior é o paciente obeso. Já o paciente metabólico nem sempre é tão pesado. Ele tem um índice de massa corpórea abaixo de 35. Então, se eu pegar o peso e a altura, ele vai ter um IMC abaixo de 35. Então, o peso também é importante, Vanessa, mas o foco mais são as doenças, que é a grande maioria dos pacientes. A nossa grande maioria dos pacientes são pacientes que têm doenças que não são tão obesos. Então, esses pacientes são mais metabólicos do que bariátricos. Então, nós temos pacientes bariátricos e metabólicos, temos pacientes somente bariátricos, temos pacientes somente metabólicos.
E essa diferenciação é importante o time estar unido, ter uma avaliação prévia, ter um conhecimento para a gente dizer qual é o caminho melhor que o paciente pode tomar. Em relação especificamente à cirurgia bariátrica, muitas pessoas temem, na verdade, o antes e o depois da cirurgia. Ela tem muitas implicações. Isso, Vanessa, isso que é importante dizer para os teus ouvintes, nós trabalhamos há muitos anos com isso, é o preparo pré-operatório, é o esclarecimento. Cada vez mais a informação chega até vocês e eu me sinto muito confortável quando o paciente vem até o consultório para conversar e tirar dúvidas, porque ele já pesquisou na internet. Então isso nos sentimos confortável. O importante é você entender o pré-operatório, conversar com pacientes, passar pela equipe, ser bem orientado para saber o que vai mudar na sua vida. Em todas as etapas, né? Na Todas as nutrição, etapas. psicológico. O sucesso do procedimento, Vanessa, é o pré, é a cirurgia e é o pós. Então ninguém deve se submeter a nenhum tipo de cirurgia se já não exauriu todos os tratamentos. Ninguém deve se submeter a qualquer tipo de procedimento se não estiver bem esclarecido pelo seu médico, pela sua equipe. Saber que esse procedimento tem seus riscos, cada vez menores, mas tem seus riscos. Ou ser submetido em hospitais que têm estrutura, com equipes cirúrgicas anestésicas de qualidade, ter um bom pós-operatório. E aí vai para vocês que estão nos ouvindo, pacientes, parentes, pacientes conhecidos, um pós-operatório que retorne até a equipe. Que nós temos um problema dos pacientes, Vanessa, que eles operam, fazem um pré, são bem operados, estão muito felizes e no pós-operatório começam a perder peso e não regressam. Ou regressam depois de um bom tempo, onde já começa a ter complicações. Acham que está tudo certo porque começou a perder peso e não é só isso, não é, doutor? Não é só isso. Você não vê paciente fazer cirurgia cardíaca, avaliação pré-operatório com vários profissionais, cirurgia abdominal, uma úlcera, um tumor. Na cirurgia bariátrica metabólica precisa, por quê? Nós nos reunimos durante a mesa. Nós temos o hábito de se alimentar com a família, nós mudamos o hábito alimentar, nós mudamos a quantidade, nós mudamos o transintestinal, nós mudamos a mastigação. Então essa mudança total precisa ter um preparo pré e precisa ter um acompanhamento a longo prazo. Isso muda vitaminas, muda parte emocional, muda a reintegração à sociedade, depois tem as cirurgias estéticas ou reparadoras, Então você tem que ter uma equipe de acompanhamento para ter o sucesso. E tudo isso leva muitos meses, não é, doutor? Não é de uma hora para outra. Então, nesses anos todos, muita coisa aconteceu, Vanessa. Hoje, nos parece que os pacientes estão cada vez mais preparados precocemente. Antes o paciente vinha, ficava semanas, meses para ser avaliados e ser preparados. Hoje, eles vêm mais entendendo, porque hoje o nível de informação é muito grande. Com a pandemia, nós mergulhamos mais nas informações, nós estamos mais trabalhando via online, nós estamos mais envolvidos na internet. Então, isso para aqueles pacientes, nós temos visto isso. Nós temos aqui na clínica, Vanessa, a telemedicina, onde a gente consulta pacientes de vários lugares. Eles entram na telemedicina já sabendo muita coisa. Então, isso ajuda muito. E isso facilita esse tempo de preparo. Entendeu? Que se ele faz uma avaliação inicial com a psiquiatria, com a psicologia, com o endócrino e já tem um problema diagnosticado, esse paciente, claro, ele vai necessitar de um bom preparo operatório mais prolongado. Mas de uma maneira geral, eles vêm já com bastante informações, já vêm já com tratamentos anteriores, então a coisa acaba sendo um pouco mais enxuta, mais sucinta e tem um preparatório realmente de boa qualidade em menor tempo. O doutor Alcides Branco estava comentando com a gente, antes de começar a gravação, sobre a cirurgia para o diabetes. O senhor é pioneiro nesse tipo de cirurgia, doutor? Nós temos vários cirurgiões no Brasil que estão fazendo esse procedimento e nós iniciamos a cirurgia bariátrica há 22 anos. E especificamente a metabólica há 12 anos. Olha só. Por quê? Nós começamos a observar, isso também em vários trabalhos, que aquele paciente que era obeso e tinha diabetes, ele perdia peso e acabava o diabetes. Por que nós podemos transferir isso aí para o paciente que é diabético, mas não é obeso? Só que daí eu tenho que realizar um procedimento para que ele não perca tanto peso. Eu opero um paciente com 140 quilos de diabetes tipo 2, tomando 2 ou 3 medicamentos. Ele perdeu o peso de 140, foi para 80, não toma mais remédio e acabou o problema da obesidade. Ou controlou o problema da obesidade. Aí eu pego outro paciente diabético que ele não tem 140, tem 90, ele tem 1,70 m. E ele tem diabetes tipo 2. E ele precisa tanto como de 140 quilos. E eu posso realizar um procedimento para ele sair dos medicamentos e não ter mais diabetes. O índice de controle, eu gosto de dizer controle, alguns dias cura, mas de controle de diabetes, nesses pacientes selecionados, Vanessa, gira em torno de 90% a 95%. Olha, o senhor está falando de uma cura para o diabetes tipo 2? É sensacional isso aí. Nós participamos junto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica uma campanha nacional para que os planos de saúde liberassem isso.
né, e entendesse que realmente o índice de controle é muito alto. E esses pacientes vão evitar o quê? Né, Vanessa? Problemas de retinopatia diabética, que pode levar à cegueira, arteriopatias levando a lesões cerebrais, problemas cardiocirculatórios levando o mais comum infarto agudo do miocárdio, problemas relacionados à insuficiência vascular periférica com lesões de dedos, de pés, com amputações. Então, como é uma doença silenciosa, isso não alerta tanto como outras doenças. Então, a ideia é sensibilizar para que possam liberar. Hoje, esses procedimentos são feitos ou a níveis privados ou a níveis universitários e têm tido resultados sensacionais. Nós precisamos que realmente possa ampliar, seja no Sistema Único de Saúde, seja nas operadoras de saúde, para que a gente possa operar um maior número de pessoas e ter realmente uma qualidade muito melhor para eles. E seria o diabetes tipo 2? Isso. Nós temos vários tipos de diabetes. Vamos resumir. Tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é aquele que tem uma insuficiência pancreática. E, infelizmente, Vanessa, isso nós não podemos atuar nesse tipo de cirurgia. Existem cirurgias que você faz um transplante, uma troca do pâncreas. No diabetes adulto, digamos assim, que é esse onde o pâncreas cansou. Então ele tem uma quantidade de insulina, mas não é o suficiente para ter todo o metabolismo da glicose. Esse paciente eu vou estimular o pâncreas dele, que é o diabetes mellitus tipo 2. Nesse paciente ele passa por uma avaliação dentro da equipe e aí nós selecionamos se ele tem indicação ou não da cirurgia metabólica. Maravilha, a gente torce então para que esse tipo de cirurgia, né, seja liberado quanto antes pelos planos de saúde, não é, doutor? Para que esteja acessível a todos. O nosso nível de diabéticos é muito alto. Nós temos aí uma porcentagem muito grande de pacientes que têm diabetes tipo 2 e têm obesidade. E esses pacientes podem se beneficiar muito. Essa luta da cirurgia bariátrica, Vanessa, de muitos anos, de 22 anos. Lá no começo, nós não conseguimos liberar a cirurgia da obesidade. Daí conseguimos liberar a cirurgia da obesidade aberta, depois lutamos, e daí veio a obesidade sem cortes, e liberamos a laparoscopia, depois estamos lutando agora para a metabólica, e assim acho que faz parte disso aí a conscientização, a maturidade de todos, para que a gente possa levar a todos os pacientes que precisam esse procedimento que tenham resultados sensacionais. Maravilha, muito obrigada, doutor, pelas informações, tenho certeza que foram muito úteis. Obrigado, estou à disposição, para mim é um prazer estar com vocês. Tá certo. Este foi mais um Assunto é Saúde, a gente se vê na próxima. Tchau!